O presente trabalho, para o 14º Seminário de Iniciação Científica do Instituto Florestal, refere-se à temperatura e substrato para a germinação de sementes de Cibistax anticifilítica. O autor deste trabalho é o estagiário do Instituto Florestal Carlos William, orientador Dr. Antônio da Silva, co-orientadora Daniela Cleide e coautor Osmar Vilas Boas. Introdução, objetivo, material e métodos. Apesar da flora brasileira apresentar uma grande diversidade de espécies florestais nativas e de grande potencial econômico, elas são escassas de informações relacionadas à germinação das sementes. A espécie arbórea Cibistax anticifilítica, de nome popular ipê verde, é uma espécie nativa do Brasil, pertencente à família Bignoniaceae. Ela possui um porte arbóreo de 6 a 12 metros de altura e ocorre normalmente no domínio cerrado. Pode ser utilizada para diversos fins, dentre eles o paisagismo, arborização e pode ser empregada no reflorestamento de áreas de preservação permanente. Conforme consta nas regras de análise de sementes, os protocolos de teste de germinação se referem em sua maioria para espécies agrícolas. Porém, para as espécies florestais, esses protocolos são muito poucos ou inexistentes, razão pela qual foi desenvolvido este trabalho, que teve como objetivo avaliar as sementes de Cibistax anticifilítica submetidas em diferentes substratos e temperaturas. As informações obtidas nesse trabalho são de grande relevância, pois poderão compor protocolos de análise de sementes florestais e fazer parte das regras de análise de sementes nacional e internacionalmente. As sementes foram colocadas para germinar com 4 repetições de 16 sementes no substrato, rolo de papel e em caixas plásticas do tipo Gerbox, sobre e entre os substratos papel mata-borrão, areia e vermiculita, nos germinadores do tipo BOD, sob as temperaturas constantes de 15, 20, 25, 30 e 35 graus Celsius. Os substratos foram umedecidos com água destilada, tendo como parâmetro, ao pressionar com o dedo, não gerar o excesso de umidade. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, no esquema fatorial de 5 temperaturas e 7 substratos. Foram avaliadas a porcentagem e o índice de velocidade de germinação. Resultados. As sementes na temperatura de 35 graus, em substrato entre papel, apresentaram altos valores de germinação, conforme dados da tabela 1. Também, os maiores valores de germinação foram evidenciados na temperatura de 30 graus Celsius em substrato entre areia e entre vermiculita. Conforme dados da tabela 2, para o índice de velocidade de germinação, os maiores valores foram obtidos entre papel a 35 graus Celsius, entre areia a 30 graus Celsius e entre vermiculita a 25 e 30 graus Celsius. As sementes, quando foram colocadas para germinar na temperatura de 15 graus Celsius, não obtiveram germinação, sendo essa temperatura não indicada para a germinação de sementes de Cibistax anticifilítica. Conclusão. Para a germinação em vigor de sementes de Cibistax anticifilítica, é recomendado substratos entre papel mata-borrão a 35 graus Celsius e entre areia e vermiculita na temperatura de 30 graus Celsius. Referências bibliográficas. Ferreira foi utilizado para as análises estatísticas. Harry Lorenzi, do livro Árvores Brasileiras, foi utilizado para as informações relacionadas à espécie Cibistax anticifilítica. Agradecimentos. Agradeço inicialmente ao Instituto Florestal por me disponibilizar o estágio, ao oficial de apoio à pesquisa científica Sebastiana Dutra por me ajudar no processo de germinação e ao meu orientador, Dr. Antônio da Silva, por me ajudar na tabulação de dados, nas análises estatísticas e na redação.